gosto sempre de falar, é igual receita de bolo. Quando você coloca tudo isso junto, é questão de tempo. Isso vira um infarto, isso vira um derrame. Né? Então, assim, é igual fazer bolo. Você mistura todos os ingredientes e põe no forno. Se vai ficar gostoso ou não, a gente já não sabe. Mas que é questão de tempo. Então, controle de fator de risco. Então, eu acho muito importante você falar isso, que nem você falou da criança bonitinha. Eu sempre digo isso, porque eu me preocupo com essa coisa. Minha filha sempre foi muito magrinha e as pessoas, eu não dava refrigerante, eu não dava chocolate, eu não dava as coisas, e as pessoas falavam, você é louca, porque a criança tem que comer tudo isso, a criança tem que ser assim, a sua filha está muito magra, criança bonita e criança gorda. E eu nunca achei criança bonita e criança gorda. Saúde, é saúde, né? Então não tem a ver gordinho com saúde, né? Às vezes tá gordinho e não tá saudável. E às vezes o magrinho é a mesma coisa. Então, assim, a consciência, né, nutricional e a consciência de saúde, ela tem que existir desde pequeno. Desde pequeno. Muito legal isso. Quer fazer mais alguma coisa? Eu tive um caso na família, até gostaria de questionar a doutora, um cunhado que infartou, inclusive foi o vosso pai, o doutor Sérgio, né, que acabou conseguindo aí com muito auxílio da medicina e da capacidade e competência que ele tem em reverter o quadro. Ele saiu daqui de Guarulhos, do Carlos Chagas, foi para o Sírio-Libanês e hoje meu cunhado está vivo. Eu agradeço muito a equipe do Dr. Sérgio, vosso pai. E eu fiquei sabendo que ele teve, na verdade, não foi um infarto, ele teve acho que 30 infartos, micros infartos. Foi uma sequência. Como que isso acontece? A pressão sobe, já dá alguma sequela? Como que funciona? Então, são esses fatores de risco, né? Às vezes um só, ou às vezes eles de maneira combinada, que fazem a produção de uma placa de colesterol. Essa placa de colesterol, ela entope as artérias do coração e aí você pode ter obstrução em algumas artérias, a gente não tem uma só. Né? E aí você pode ter várias áreas, né, que podem ser comprometidas. Então eu acho que deve ter acontecido alguma coisa nesse sentido. E lógico que a maior quantidade de áreas comprometidas, a sequela desse coração é maior, o risco dele ir para um quadro de insuficiência cardíaca é maior. Infartos pequenos, às vezes o paciente se recupera com maior facilidade e esses pacientes dificilmente vão para esse estágio de transplante ou de implante. Agora, os pacientes que têm múltiplos infartos ou que têm, né, várias áreas ou várias vezes infarto, são pacientes mais propícios aí para esse tipo de tratamento mais avançado. Eu quero te perguntar a faixa etária. Qualquer pessoa pode utilizar esse coração artificial ou não? A gente tem um pouco de limitação, porque como eu disse, é uma máquina que ainda não é totalmente implantável, será. Nós estamos falando, nós temos algumas empresas, né, que têm a produção. No Brasil a gente tem uma empresa que é a dominante do mercado. Essa empresa, ela tem hoje uma máquina de tamanho pequeno, que a gente consegue colocar em crianças, adolescentes. As crianças a partir dos 6, 8 anos. Crianças muito pequenininhas, elas realmente têm uma dificuldade muito grande. E aí a gente usa um outro tipo para infantil. E isso nós temos, tá? Mas essas crianças que são implantadas, elas ficam hospitalizadas. A gente não usa esse implante para criança de maneira definitiva, como a gente usa nos adultos. Como eu citei, eu tenho paciente que tem o implante e que tem uma vida normal. As crianças a gente usa para ponte para o transplante definitivo, tá? A gente não tem a experiência, a durabilidade adequada, porque a criança cresce e nós temos complicações. Então, são implantes que a gente faz para crianças que onde elas ficam esperando no hospital aparecerem um coração. E isso, por mais que possa parecer estranho para a população, é fantástico. Isso, porque como eu disse, essas crianças provavelmente em 6 meses acabariam falecendo, então a gente dá vida para elas até aparecer um coração. Isso é muito legal, isso é muito bom. Me diz uma coisa, você falou que tem um fio que fica puxado e me surgiu uma dúvida com relação às práticas de lazer. Por exemplo, eu posso entrar numa piscina com aquele fio? É a única coisa que o paciente não pode fazer. Ele não pode mergulhar. Então, assim, ele não pode ficar imerso na água por causa realmente do contato desse cabo e das baterias dentro da água. Ah, mas como que ele faz? Ele não toma nunca mais banho?
Né? Então, assim, tipo, todo mundo já fala, já pensa no banho. Não, o banho, lógico que ele é permitido, ele é diário, ele quantas vezes Quantos precisar. banhos você quiser. Exatamente. Nós temos uma bolsa específica, impermeável, onde a gente coloca o aparelho, coloca as baterias e você fecha e o paciente toma banho no chuveiro normal, tá? O que não pode é realmente essa mala, né, com essas baterias ficarem imersas, mergulhadas. Mergulhar. Pode até entrar, só não pode mergulhar. Isso. E me diz uma coisa, com relação, inclusive é uma pergunta que a gente tem aqui, com relação a valores disso na área particular. Isso é muito fora da realidade do brasileiro? Como que é isso? Isso é muito fora. Uma das coisas que a gente bate bastante é para quanto mais for divulgado, quanto mais for difundido, implantado, a gente acredita em redução de custo. Então eu falo assim, de novo, eu acho que é toda uma combinação de fatores para a gente trabalhar nisso. O custo do dispositivo, ele custa em torno de 600 a 700 mil reais, só o aparelho. Então, a gente está falando de um aparelho de altíssimo custo para a realidade da saúde nacional, não que outras áreas não tenham tratamentos muito mais caros. Gosto sempre de comparar a área da oncologia, os meus amigos oncologistas me odeiam por isso, Mas tem que falar. Exatamente. Existem tratamentos quimioterápicos muito mais caros do que isso, com fornecimento pelo SUS, com fornecimento pelas operadoras, com uma sobrevida muito menor. Então eu falo, é questão da gente se organizar e trabalhar para que isso fique disponível. Então de 600 a 700 mil reais o implante do dispositivo, fora o custo hospitalar, onde a gente tem, lógico, que toda a estrutura hospitalar, de UTI e tudo mais. O paciente tem costume de ficar cerca de 21 dias no hospital pós o implante. Quanto mais precoce é a indicação e o estado do paciente melhor, lógico que essa estadia ela é menor. Quando a gente pega pacientes muito graves, né, a estadia ela acaba sendo prolongada. Pacientes que estão à beira de falecimento, não há indicação do implante. Então, assim, eu gosto sempre de falar, isso não é aquela medida de salvação do último segundo, do último suspiro, onde eu vou e faço isso. Não. Então, também tem uns critérios muito rígidos, né, para implante. O custo, ele gera em torno disso, e aí nós temos realmente o financiamento, tanto pelas operadoras, quanto pelo sistema de PROAD no SUS. Pelo que você diz, só tem uma empresa no Brasil que vende esse equipamento, é isso? Isso também encarece. Exatamente. Porque se houvessem mais empresas para vender esse tipo de equipamento, com certeza teria uma redução de preço, até por conta daquela coisa de procura, de mercado. Eu gosto sempre de falar assim, né? O que eu acho que a gente precisa melhorar? A gente tem uma empresa no Brasil que isso é bem difundido. Temos uma empresa que acaba tendo pouca expressividade, né? Até porque o aparelho ele é muito maior, o paciente não pode muitas vezes sair do hospital com ele, então ele tem umas complicações. Então, assim, a superioridade entre as duas máquinas ela é bem diferente. Então, o que eu gosto sempre de falar? Se cada um de nós, né, fizermos a sua parte, onde a gente tem a indústria com um incentivo, né, com redução de custo. Se nós tivermos a parte do governo em redução de impostos, porque nós não temos produção desses dispositivos no Brasil. Então, assim, a gente podia muito bem ajudar na redução dos impostos para incentivo e redução da fila. E lógico que os médicos em se especializarem, conhecerem sobre o assunto, levarem esse tipo de terapia a regiões mais longínquas do país. Então, precisa de uma mobilização nacional. Olha, eu apoio a doutora Juliana para deputada ou senadora. Até porque tem gente que pensa que é presidente que manda, mas quem manda são os deputados, né? Então nós temos que escolher muito bem nossos deputados. Eu apoiaria na hora você para deputada, porque uma que a sua bandeira é saúde, que é o que é a nossa, né? E outra que você entende do que está falando, fala com propriedade. Eu acho que é isso que eu te falei, a saúde, a gente estava batendo um papo antes de começar a entrevista, a saúde precisa de um remodelamento.
Então, assim, é um país onde nós temos, né, uma desigualdade gigantesca, então faltam insumos no hospital, faltam coisas básicas, falta saneamento básico em regiões do país, e ao mesmo tempo a gente tem regiões privilegiadas, onde eu trabalho, que você tem um atendimento de altíssima tecnologia, Sim. como se faz no primeiro mundo. Então, essa desigualdade, ela precisa ser achatada. E para isso a gente precisa da participação de todo mundo. Né? Então, assim, não é só a gente sentar e exigir do cara que está lá, mas sim cada um fazer a sua parte. Sua parte também, né? Que na verdade, você sabe que é muito... As pessoas falam, cobram, mas não ajudam também a difundir essas coisas, né? E eu quero falar com você também um pouquinho sobre a ONG, porque, gente, além de ser essa mulher inteligentíssima, que, aliás, eu acho muito importante, que nem a Rosa está dizendo aqui, né? Sobre o reconhecimento da mulher no mercado, né? Isso é legal, isso vem acontecendo. Não é? Vem acontecendo, a gente teve aí alguns veículos importantes, né, no Brasil que levantaram essa bandeira da gente ter só médico homem importante, por isso que eles não chamaram o Dr. Sérgio, me chamaram. Porque na verdade acabam tendo, né, homens mais velhos, com uma grande expressividade, é uma bandeira aí que a gente acaba levantando. Não é fácil, eu gosto de falar porque a gente incentiva as médicas jovens aí realmente a escolherem sim a profissão. Então, eu sou casada, sou mãe, tenho um filho pequeno, adoro o que eu faço, profissão. Tem algumas especialidades muito difíceis realmente, por carga horária, índice de VT, mas eu acho que tudo é bem possível. Também não adianta a gente fazer uma outra coisa e ser super infeliz e ter um monte de tempo no dia. Não tem nexo, né? Tudo cabe, eu acho que tudo dá para ser realmente balanceado. Alguns veículos nacionais realmente vieram atrás de mim por estar à frente de um assunto, né, difícil, de um assunto de alta tecnologia, num hospital de grande ponta, e por não ser homem. Então eu fico muito feliz. Não, mulher, fico super, super feliz. Eu acho que a mulher, sim, ela tem que se empoderar. Não sou a favor desse negócio aí, vamos rasgar sutiã e tudo mais. Eu brinco, eu falo, quem foi essa que fez isso? Porque ela sacaneou com a gente. Não precisa. Não precisa. Temos, sim, momentos em onde a gente deve ser igual, momentos onde a gente deve estar acima, momentos onde a carreira te proporciona outras coisas. Eu acho que é deixar muito mais essa questão do gênero de lado, porque o objetivo é muito maior. E batalhar, né? E batalhar por alguma coisa. Tem espaço, eu acho que dá para crescer, a mulher é sim hoje respeitada, mas eu acredito que até por todo mundo falar, nossa, é muito difícil, então ela acaba desistindo até antes de tentar. E não pode. Não, a mulher hoje ela está tomando conta da medicina, tem